Olá, nossa live da sexta. Hoje é sexta, 15 horas. Vai ser uma live mais divertida. Vamos falar com o Marcelo Calil, que já deve estar entrando. E olá. Olá, Thales. E Marcelo. Coloca ali para solicitar, Marcelo, que daí eu aperto entrar. Eu acho que é isso. Aí, muito bem. Tem que ir conversando com o Instagram, né, Marcelo? As coisas vão se ajeitando. Ai, Para a gente que bom conseguir que deu. descobrir como faz, né? Então, eu achei ali, tinha um maisinho vermelho ali, aí eu apareci, daí eu cliquei ali, daí eu achei você. Tava É isso aí. perdido ali num botãozinho. Tudo bom com Legal. você, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. E você, Nicole? Como é que tem Tudo, passado? tudo certo. Eu tô em Curitiba, você tá onde? Eu estou em Sorocaba, estou no interior de São Paulo, é próximo da capital, mas é interior. Que legal, que legal. Então, até eu fiz uma chamadinha rápida um pouco antes, né, para avisar que a gente ia fazer uma live meio de surpresa, assim. E como a Aham. sexta, a gente vai falar sobre produtividade de um jeito mais. Ai, não sei como é que eu paro de ver esses negócios aqui para não ficar me tirando a atenção. Que a mente Uhum. é muito acelerada, né, Marcelo? Sabe como é que é o negócio, né? Daí já Sim, viu. Olhar comentário, olhar o negócio tudo junto aqui. Não sei como é que faz. Enfim. acaba tendo que ler. É. E engraçado, como tem tanta gente falando. Hoje eu tava no clube, até postei que hoje o meu treino foi de tênis. E eu Uhum. brinco com as minhas amigas lá. Falei assim: não, agora eu vou tirar foto que eu sou blogueira, eu preciso colocar ali que eu tô fazendo exercício, o pessoal me cobra, porque eu falo de rotina e tal. Eu tenho que mostrar a rotina, né? Você não pode só falar, Sim. você tem que falar e fazer. E daí aí uma delas perguntou assim: ah, mas o que você tá fazendo? Daí eu falei, né? Ah, produtividade, assim, tal, tal, tal. Ah, eu preciso disso. Não tem uma mulher, Marcelo, que eu não fale sobre isso, que não fale, eu preciso disso na minha vida. Como que tá aí pra você? Esse assunto também aí corre na área dos homens? Como que tá chegando aí essa demanda pra você? Nicole, chega. Eu acho que é a demanda, assim, do mundo inteiro, né? A população mundial está hoje vivendo um pouco de ansiedade, está vivendo uma falta de controle, uma falta de gestão do tempo e a Isso. produtividade fica 100% morta nessa brincadeira. Existem dois lados, né, Nicole? No seu público aí, por exemplo, que é mais feminino, na visão da mulher, a mulher, como dizem, né? Quando você pega assim aquele burro puxando a charrete assim, com aquele tampão que só olha para frente, esse é o homem. A mulher Sim, não, a mulher está cuidando aqui, está olhando, ela não, entendo. faz um 360. Uhum. Mas o que acontece na produtividade do homem e da mulher? O homem, o meu público é tanto homens quanto mulheres, né? Mas os homens em si, eles têm uma visão mais fechada. Então, por exemplo, você vê que como é que uma conversa de homem e mulher vai poder evoluir? Como é que vai ser produtiva uma conversa? Porque quando a mulher fala com o marido, ela só quer falar. E o cara quer escutar aquilo antes dela terminar de falar, ele já quer resolver aquele problema. Então, então a produtividade para homens e para as mulheres é diferente. O resultado final é o mesmo, Sim, mas a forma de fazer, de ser produtivo é muito diferente. exato, exato. Inclusive, até eu tava conversando com você um pouco mais cedo, né? E daí Uhum. a minha mente é mega acelerada. Tanto é que me propus, né, ensinar tudo isso, porque efetivamente é como eu vivo também, como eu superei a depressão e como Uhum. eu controlo a minha ansiedade, como eu ensino meus filhos, né? Mas assim, quem nunca, né? Esses dias a minha direção falou assim: Nicole, aconteceu alguma coisa com iogurte? Eu falei, por quê? Ela assim, você guardou iogurte no armário. Então, quem nunca tá procurando o celular? Esses dias eu também com a minha mãe, eu falei, mãe, eu tô procurando o celular. Ela assim, você não tá falando comigo? Porque a gente também não tá fazendo aquilo, né, inteiro, né? Você não tá falando Exato. concentrada naquilo, fazendo. Que nem o que você falou que o homem, né? O homem vai fazer uma coisa e fazer aquilo. A história Isso. do leite, de ferver leite, não sei se você viu, acho que foi o Wendel que comentou. A mulher vai ferver leite, né? Vai fazer o café da manhã, ferve o leite, cuida da criança, coloca a panela no fogo, coloca a máquina para lavar, manda o filho fazer não sei o que, não sei o que. O homem vai ferver leite, ele fica olhando o leite. Sim.
Aí a mulher falou alguma coisa, ele virou, leite ferveu. Mas é exatamente assim. O que acontece é que a visão periférica da mulher é muito mais ampla. Então ela consegue sim ser mais produtiva que o homem. A diferença fica às vezes na velocidade de produção, que às vezes o homem é um pouco mais rápido, mas ele faz uma coisa de cada vez. Isso. E a mulher às vezes fica fazendo várias coisas. Então, no final do dia, Nicole, a sensação de improdutividade, ela é maior nas mulheres, porque elas pegaram mais coisas para fazer. A mulher hoje, vamos supor, você que tem filhos. Então, hoje, as mães, principalmente, elas começam a cuidar dos filhos e às vezes os filhos já estão grandes. E ela ainda está fazendo tarefa para ele, está levando ele no cinema, está buscando ele. E tudo isso é um tempo que ela poderia usufruir ou usar para ela. Para um relaxamento, para uma leitura, para ir num spa, uma massagem, uma série de coisas para ela desestressar, ser mais produtiva, mas ela não faz. E os filhos ou o marido, ele acaba fica cômodo para ele a situação. Que nem, por exemplo, você chega em casa, seu marido chega para você, trabalha o dia inteiro e tem a mesma carga horária que o marido, a mulher, noiva, namorada, não importa. Tem a mesma carga horária. Aí ela chega em casa e aí a obrigação de fazer a janta é da mulher. Tudo bem que eu não posso falar nada porque eu não sei fazer nada. Eu sei ferver a água pro café, porque nem o café eu sei, não sei fazer nada. Vamos ter que conversar mais de perto esse negócio aí. Mas a minha mulher é top, é show. Mas o que acontece? Às vezes, ela trabalha mais do que eu, às vezes menos do que eu, mas colocando na balança, a gente tem a mesma carga horária de trabalho. Sim. Então, quando chega em casa, ela gosta muito de cozinhar, mas tem dia que você vê que não tá... Meu amor, hoje você não vai cozinhar, nós vamos sentar no sofá, nós vamos pedir alguma coisa, comer, e você deixa que a louça eu lavo. Às vezes eu quebro um copo, um prato, alguma coisa ali, mas esse tipo de delegação de função ou obrigação de fazer, ok. Mas a outra pessoa também pode ajudar para deixar mais leve, menos ansiosa. Isso que eu ia falar. A percepção, né? A percepção da parceria, do estar junto. Até tem um estudo, inclusive, numa das imersões que eu fiz, a quantidade, eu acho que é 80% agora, as mulheres estão acima dos homens em doenças cardíacas, em depressão, em ansiedade, tomando remédio para dormir, para acordar. Por conta disso também, né? A gente acaba abrindo um leque de tantas coisas e depois tendo que dar conta dessas coisas, não termina todas elas e no final do dia, mesmo tendo feito trilhões, ainda se sente que não fez. Isso não é saudável, né? Nem um pouco saudável. Nem saudável, nem produtivo. E nem para a própria pessoa e nem para o companheiro, que nem você falou, né? Se você tem uma pessoa do teu lado que tem essa percepção e vice-versa, porque também isso não acontece só com a mulher, né? Tem bem que o homem também, né? Mas essa percepção é mútua, meu Deus, multiplica por milhão daí a sensação de bem-estar, a produtividade mútua, né? Esse entendimento. Agora tem que ter a presença, não ficar colocando o iogurte dentro do armário, né? Então, acontece que às vezes, assim, lá atrás, Nicole, as mulheres tomaram uma decisão de fazer a mesma coisa que os homens fazem. Exato. Fisicamente é impossível, não tem como, né? Mas mentalmente, o cara que fala que a mulher não é mais inteligente que o homem, ele já é burro só pelo comentário, porque a mulher está muito na frente. Ela raciocina mais rápido, ela desenvolve mais rápido. Você pegar as crianças, você pega uma menina de 15 anos e um menino de 15 anos, o moleque tá brincando de carrinho ainda. Uma evolução diferente, né? Então, as mulheres são muito mais maduras e inteligentes que os homens, isso é natural. O problema é que essa competição que acontece hoje faz com que a mulher queira fazer e ela pega mais coisas para fazer do que o homem, e aí a produtividade dela acaba não sendo tão boa. Não sendo tão... quando eu falo tão boa, não é tão boa quanto as dos homens, que sempre é melhor do que o homem. Ela não é tão boa quanto ela queria que fosse. Aí ela se frustra, aí ela fica em depressão, ela acha que ela não dá conta, aí ela às vezes desconta na comida, e aí ela foge do peso. E aí é uma série de coisas por conta dela entender que para ela ser produtiva, ela precisa delegar, ela precisa fazer uma agenda. Você já falou para tuas meninas aí sobre a agenda? Fazer uma agenda é super essencial para chegar em casa às 18 horas e falar assim, bom, eu executei
80% do que eu tinha para fazer. Tá ótimo, porque Tá na ótimo. semana passada eu fazia 30. Exato, exato. Eu acho que a imagem que eu vejo em relação a homem e mulher, né? Falando especificamente em produtividade ou em parceria, né? Seja como companheiro, seja como sócio, seja como amigo, enfim, são paralelas, sabe? Eu acho que é quase que não faz sentido para mim uma comparação, porque não tem como. Porque o homem não vai parir uma criança e a mulher não vai levantar o peso que um homem levanta, né? Não tem como Sei lá como comparar. é que tá o Guinness Book hoje em dia, mas com raras exceções. Pode ser que tenha. São constituições diferentes, não são, né? E você fica pensando, eu quero fazer igual a um ou outro. Aí vem aquela pergunta, para quê? Né? Vamos usar o que a gente tem de melhor para fazer melhor, o que o outro tem de melhor para fazer melhor, e a somatória do negócio vai ser bom. E essa coisa da produtividade que você perguntou, eu fiz um desafio 7 dias, semana passada. Legal. Eu fiz uma entrevista com o Alisson, ele é afiliado, e eu entreguei 2 PDFs, duas ferramentas gratuitas. Um no semanário, que é o que eu uso direto, meus filhos sabem montar. Até eles já falaram assim, mãe, precisamos sentar para organizar o semanário do semestre que vem. Ai, que orgulho! Chique demais, adoro. E eles mesmos sabem montar, eles já sabem o tempo que eles usam para estudar, o tempo de percurso de um lugar para o outro. Sabe, essa noção que eu até acho que deveria ter no colégio ou em algum ensino formal, mas enfim, não tem, eu ensinei em casa mesmo. E eu fiz esse desafio de 7 dias. O que era? Consistia em 2 ferramentas, o semanário e o mapa da clareza, que eu chamo. O que seria o semanário? Você colocar ali o jeito que você quer a tua semana. Então, você pega ali na roda da vida, né? Que todo mundo também fala alguma coisa sobre isso no YouTube lá. Então, você tem lá o teu setor financeiro, o teu setor amoroso, o teu setor de trabalho, todas as áreas da tua vida. Você encaixa aquilo no teu semanário do jeito que você gostaria e você é chefe de você mesmo. Então, uma vez encaixado aqueles blocos grandes de tempo, você executa aquilo que você quer fazer. Aí o mapa da clareza são as tarefas principais de cada bloco. E eu instiguei todo mundo a montar isso durante 7 dias só, para ter esse gostinho. E sendo impresso em papel, eu gosto muito da sinestesia, né? Da programação neurolinguística, fala muito disso, né? Eu amo papel, amo colar na parede, amo coisa de papelaria, apesar da era tecnológica que a gente tá. Você olhar todo dia, que não seja no aplicativo, né? Que seja no papel, tem um outro tipo de envolvimento. E daí esse mapa da clareza, cada tarefa feita no dia certo, você pintava o quadradinho. Então, a pequena celebração de cada coisa é você pintar o quadradinho. E no final do mês, que eu até postei hoje meu, assim, aquilo quase que vira um colecionável, porque é teu mês das suas pequenas vitórias, das suas tarefas pintadas de quadradinho. Então, assim, sensacional. Aí um dos meninos que tá fazendo até não tá querendo se mostrar muito, mas tá me mandando no direct direto. Ele disse, Nicole, muito legal, eu tô me sentindo super bem, mas eu não fiz 100% do que eu falei, não tem problema, é aquilo que você falou. Poxa, eu fiz 80%, 85%, você já tá vendo o que você tá produzindo, né? Você se sente melhor, você tem por onde se agarrar. Não, eu tô conseguindo fazer. Aqui não deu certo, sei lá, filha fica doente, pai, irmão, alguém precisa de ajuda. Sempre a gente tem, né? Coisas a ajustar. Mas o plano geral você já está seguindo, né? Então, a gente fez esse desafio, algumas pessoas entraram, foi bem legal. E é uma coisa que eu faço todos os dias. Todos os dias eu uso isso e funciona super bem, assim. Até me mandaram esses dias, tem esse aplicativo. Eu falei, gente, chega de aplicativo. Vamos pro papel. Vamos pro papel milimetrado de novo. Ir na papelaria, pintar o quadradinho. É outro tipo de sentimento, né? Eu acho que... Não sei como que você vê essa parte sinestésica, ou se você é mais do lado tecnológico. Eu vi que você falou ali de algumas ferramentas no teu feed também esses dias. Eu uso, Nicole, bastante ferramenta. Eu sou bem focado na parte digital. Então, eu uso a agenda do Google, a agenda digital do Google, para ela despertar, para ela me mostrar as coisas que tem para fazer, para despertar de manhã, na hora da minha meditação de manhã. Para tudo, eu uso a agenda do Google. Mas, o que acontece? Tem muita gente que gosta... A Patrícia, minha mulher, por exemplo, é tudo no papel. Ela é fisioterapeuta, a gente tem a clínica, faz um monte de coisa aqui, vários atendimentos de várias crianças, são 12 profissionais ao todo. Nossa. E a agenda de atendimento delas é no papel. É uma loucura.
faz a lata. Aí o paciente não vem, sobe o paciente dá assim, apaga com a borracha, escreve em cima, coloca o paciente. E eu, particularmente, gosto do digital porque você carrega para todos os lados. Porém, o que acontece? No papel, é uma coisa, é cognitivo, né? Quando você escreve o que você está pensando, você grava. Por exemplo, eu uso a agenda do Google há vários anos. Eu sempre fui da área comercial. E até hoje, eu preciso olhar na agenda do Google para saber o que eu tenho para fazer. Enquanto que se você escrever no papel, aquilo já fica gravado. Sim. Então, são formas diferentes de obter uma produtividade. O que precisa, Nicole, é fazer. Exato. Ou de papel ou digital. Exato. Porque senão, eu sempre falo assim, ó, quando a gente tem um objetivo, fica mais fácil a gente traçar a meta e adquirir rotina para bater aquela meta e atingir o objetivo. Só que se isso não tiver, a gente fala, porque já vem de longa data, é um clichê, né? Se a gente não colocar isso no papel, ou no digital, né? Se a gente não colocar isso no papel, não vai acontecer. Vai acontecer, com certeza. Não vai acontecer. Não As vai. pessoas falam assim, se eu marcar, eu tô querendo casar, mas se você marcar a data do seu casamento para daqui a 10 anos, ela vai chegar. Marcou, chega. Então, você tem um objetivo, põe data, põe... E aí você vai produzir para fazer. Agora não adianta fechar o olho e acordar daqui 10 anos e achar que a noiva está do lado. Não tá. Eu costumo falar que se não está na agenda, não existe. Né? Exatamente. Eu coloco até os filhos na agenda, eu brinco com eles, porque me perguntaram sobre a agenda do Google, eu uso também a agenda, né? Tipo, o mapa da clareza é impresso, aí esse semanário que eu fiz para impresso também para as pessoas, eu uso a agenda do Google sempre olhando, né? Porque eu também acho essa coisa do transportar. E se não tá na agenda, não existe para mim, assim. Aí eu brinco com eles, eu tenho que respirar, mãe, você vai colocar alarme para respirar? Às vezes eu coloco. Pra dar uma acalmada, assim, né? Aqueles aplicativos beba água, às vezes, que ele fica pitando no celular, né? Beba água. Tem que ter, a gente ter algo para lembrar, né? Não é tua que falam também do quadro dos sonhos, para você ficar olhando, né? Então, algumas referências, alguns artifícios a gente precisa também para seguir, né? Porque não é todo dia que você tá pleno, né? Não sei se existe pleno para homens, mas enfim. Que você vai lembrar tudo que você tem que fazer, aí você senta para fazer teu negócio tudo lindo, a sua mente está... Não, né? Não é assim que funciona. Então, se você não tem ali certinho, aquele dia que você acorda tudo meio bagunçado, se você não tem um negócio já pré-programado, principalmente no dia anterior, eu bato muito na tecla, faça um dia antes, você já acorda já no ritmo, tipo avião que vai decolar, já acorda decolando. E você não acorda pensando que você vai fazer, perde muito tempo. Aí, pra mim, até inclusive na parte da ansiedade, me ajuda muito. Volta e meia, quando eu tô assim, tipo, ai meu Deus, isso. Eu paro tudo, pego o papel e descarrego tudo no papel. Falei, dessas 1000 coisas aqui, qual vai ser amanhã? Coloquei ali, nossa, parece que, sabe, baixa pressão, assim, abriu a válvulazinha ali e aliviou. É impressionante. Eu não sei se você faz uso disso também, mas não sei, o homem, do jeito que funciona, talvez um pouco diferente, né? Volte e meia me fala assim, você tá muito acelerada. O que eu mais ouço, ó, calma, Nicole. Nicole, calma, você é intensa e você está acelerada. São os bordões que eu ouvi a vida inteira. Como é que é isso pra você? Por exemplo, não, mas é assim mesmo. Por exemplo, a minha mulher, né? Se eu falar pra Patrícia assim, meu amor, calma, é igual pôr fogo na gasolina. Duplica. Então, é assim. Não funciona diferente. Porque se ela fala assim, meu amor, calma, eu já entendo que é para eu respirar. Mas ao contrário, não funciona. Então, a parte de produtividade é muito diferente para homem e para mulher. Principalmente pelo fato de essa parte da mulher ser mais acelerada, ter mais ação. Ela tem muito mais ação do que o homem, porque ela faz mais coisas. Só que o que acontece é que a saúde da mulher acaba ficando mais debilitada do que a do homem. Então, não é uma questão de fazer as tarefas do homem e o homem pegar um lado mais feminino e começar a fazer as tarefas da mulher. Não. É um contrabalanço para que um não faça cada um seu papel. Outro. Exato. Cada um faz a sua tarefa. Com relação a ser pesado ou não ser pesado, vai da pessoa aceitar. A mulher aceitar fazer alguma coisa que o marido pediu e vice-versa. Agora, quando
a gente fala em produtividade, que é o nosso assunto principal, sobre uma gestão de tempo, por exemplo, se você não colocar hora para uma coisa começar e terminar, você não consegue ser produtivo. Não tem como. Então, por exemplo, na minha agenda tem a academia, tem a meditação, tem a minha hora de almoço. E aí, por exemplo, quando chega ou no horário do almoço, ou no horário da meditação, ou no horário da academia, eu não ponho a mão no celular. É aquele momento que eu estou cuidando da minha saúde, eu não ponho a mão em nada. Aí eu tenho momentos para fazer as coisas. Por exemplo, quando eu chego no escritório por volta de 8, 8 e meia, eu tiro 15, 20 minutos para ler e responder todos os e-mails. Eu só vou responder e-mail se alguém me mandar uma mensagem e falar assim, eu preciso que você assine um documento, senão eu não abro mais e-mail. Então eu já fiz essa tarefa. Então, e outra coisa, as pessoas que me mandam e-mail ou documentação, elas vão se acostumando que o horário de você ver é esse. Então, quando você começa a ter uma rotina, as pessoas começam a entender. E o principal, né, Nicole? Uma das ferramentas super importantes que eu prego muito para que a pessoa seja produtiva é ela aprender a falar não. Ela tem que aprender a falar não. Porque cada vez que ela fala sim para outra pessoa, ela fala não para o objetivo dela ou para a tarefa dela. E aí ela realiza o sonho dos outros, a tarefa dos outros, vive em função dos outros. Então, às vezes, acontece muito, por exemplo, principalmente, né, falando em mulheres. O que eu mais tenho de pessoas que me perguntam são relacionados a medo de rejeição com os filhos ou com os pais. Então, por exemplo, a mãe fala assim, eu preciso ajudar meu filho a fazer tarefa e aí eu acabei não conseguindo. Quantos anos tem seu filho? Ele tem 15 anos. Ele não consegue fazer tarefa sozinho? Ele consegue, ele tem que fazer sozinho. Porque quando ele crescer e for trabalhar, ele tomar uma chamada do chefe dele, ele vai fazer o quê? Ele vai chorar? Ele que tem que resolver, com certeza. Não transforma, não cria pessoas, filhos fortes para a vida. Então, mas sabe o que eu percebo de produtividade em si, e isso extrapola para muitos lugares, inclusive educação? Às vezes a gente... não sei, as pessoas acham que a gente pariu o filho e faz o download que virou a melhor educadora da face da Terra, né? Tipo assim, automático. O filho saiu por baixo, o download é por cima. Não, né? Então, mas o que acaba acontecendo? Se a gente não está constantemente, ativamente indo atrás de informação, as coisas acontecem e a gente não percebe. E essa parte, inclusive, de evolução da produtividade das crianças, os meus são adolescentes, estão com 15, a gente não percebe. Então, um fato que aconteceu aqui em casa foi assim, a gente sempre conversa muito, eu uso muito o Gogó, né? Eu sempre fui daquela de conscientizar, tudo bem? A gente conscientiza 1000 vezes, olha, se você não separar um tempo para você estudar, esse tempo não vai aparecer magicamente. É você colocar ali e sentar para fazer, né? Horas bunda que dizem, né? No colégio lá, é horas bunda. Tem que estar dali, desse horário a esse horário, fazer o que tem que ser feito e depois você vai, sei lá, jogar, vai fazer outra coisa. E o que eu percebi aqui foi assim, as mães, principalmente, né? Pais, não sei muito como funciona, mas mães tem muito aquela coisa, ai, meu bebê, minha criança, não sei o quê, e um palavreado de criança, que no meu caso aqui, quando eles viraram adolescentes, e a gente não percebe de ver que tá crescendo e tudo, mas não percebe a fala. E aquela história da comunicação que você falou. E eu querendo fazer, né, passar mais informações no sentido, vamos produzir, vamos fazer assim, essa organização e tal. Eles começaram a meio que descolar de mim. Eu falei, opa, tá acontecendo alguma coisa errada. E eu olhava e falei, mas eu tô sempre fazendo a mesma coisa, como assim que não tá dando mais certo? Até cair a minha ficha, né? Até vou referenciar ela aqui de novo, que eu sigo, é uma psicóloga que trata de pais e mães adolescentes, chama Clau Alaminos. Depois eu marco ela aqui também, para todo mundo saber. Foi uma mudança da forma da comunicação. O conteúdo era o mesmo, Marcelo. Mas a comunicação mudou, eles voltaram a me entender. A fala melhorou, tudo entrou de novo no semanário certinho, sabe? As falas, assim... O que tem muito, né? Aquele retrabalho da fala, né? Você fala uma coisa, a pessoa entendeu outra, você tem que fazer de volta, a pessoa não entendeu. Por quê? Tá, você está conversando com teu filho, tem uma hierarquia. Oi? Travou? Mas já voltou. Voltou? Então, com o cônjuge é igual para igual, é um jeito de falar. Não vai dar de dedo, não vai mandar. Se você tá com um filho, é um outro jeito de falar. Se teu filho é pequeno, é uma coisa. Se teu filho é adolescente, é outra.
E de mães eu já ouvi muito assim, ah, eu vou segurar ele ao máximo. Isso não é saudável. Porque é aquela coisa, né? Se você não ensina teu filho a ser produtivo, a cuidar da própria vida, a organizar uma agenda, a ter responsabilidade, enquanto ele está crescendo ali, que eu falo que a escola é o melhor laboratório de vida, né? É uma vida sobre temperatura e pressão controlados. Então, tudo que acontece na vida acontece na escola, ali nas suas fases, né? E usar isso para elevar e elencar e as coisas irem melhorando, quando você vê, você está tratando o teu filho de 15, 20 anos como bebê. E daí, Isso. Deus nos acuda. Como é que um homem desse vai virar pai de família, né? Ou uma mulher desse vai virar... Não vai. E daí fica aquele emaranhado emocional, que daí a gente tenta falar em produtividade, ninguém ajuda ninguém. Então é uma coisa assim... Hoje foi um dia bem corrido, assim, que eu tinha tudo certinho lá, e daí meus filhos estavam com febre, fiquei monitorando e tal. E daí eu cheguei pra ele e falei, gente, eu preciso de ajuda. Um na louça e um na lavação de roupa. Por favor, eu tô entrando na live e tal. Tá bom, mãe, beleza, a gente tá jogando aqui, até tal hora acontece isso, a gente para assim, assim, assim. Eles me passaram um horário de tudo. Sabe, uma noção do tempo, do dia? Tudo no seu lugar, tudo. E de um jeito leve. Não é um negócio que eu segui aqui. Não. É conscientizado. Sabe o tempo que leva as coisas, sabe o que tem que fazer. Só que a gente é pai e mãe dentro de casa, ensinando, mostrando, né? Coisa que muitas vezes a gente não teve, né? Eu não sei você como que foi na tua casa, mas assim, meu pai sempre foi muito quadrado em relação a isso, meio que não era militar, mas eu acho que tinha um pezinho em algum lugar no militarismo, assim. Então eu já sei meio assim, né? Ainda mais sendo esportista a vida inteira. O esporte requer disciplina, isso meio que aconteceu naturalmente. Mas eu vejo que não é uma coisa muito comum. Como que você vê isso? Não é comum mesmo. A minha criação foi bem rígida, né? O meu pai era muito bravo. Eu não tenho mais os meus pais, mas o meu pai era muito bravo. A minha mãe era mais mãezona. Só que, para conseguir que ela fosse mãezona, tinha que rezar a cartilha dela. Então, a gente sempre teve horário, a gente nunca teve aquele negócio assim, ah, mãe, quer estudar tarde para poder dormir de manhã. Negativo, você vai estudar de manhã, à tarde você vai fazer tarefa, depois da tarefa feita, você vai se divertir. Então era bem assim. Mas o que acontece hoje é assim, que eu vejo mais hoje em termos de o que vai... Isso vai refletir daqui a uns 10, 15 anos, quando as crianças de hoje estiverem saindo de casa na vida adulta. A maioria da população brasileira, eu acredito que mais de 85%, 90% talvez, tiveram uma infância muito difícil financeiramente. E aí, elas não querem que isso aconteça com os filhos. E aí começa, faz a tarefa do filho, deixa de comprar uma coisa ou alguma coisa que realmente precisa, talvez até bens de consumo, para comprar um celular mais novo para o filho. Os filhos começam a falar demais, porque a gente foi criança, Nicole. A gente, quando era criança, era uma pancadaria, briga com o irmão, com o primo, era um negócio... Hoje, as crianças começam a gritar, a mãe já pega e dá um celular, dá um tablet ali, a criança... Então, ela não interage, ela não conversa, ela não sabe fazer amizade, e ela não sabe receber não. Tudo ela se frustra, os pais não querem que os filhos sejam frustrados, então faz mais do que deveria fazer. E o resultado disso é que essa criança não vai ser produtiva. E os pais não estão sendo produtivos agora, porque não estão realizando os próprios sonhos, não estão deixando um legado, nem financeiro, nem cultural, nem educacional para os filhos. E quando os filhos forem trabalhar, arrumar um emprego, por exemplo, chegar lá, a primeira meta que ele não bater, a segunda meta que ele não bater, que ele for ameaçado de ser mandado embora, por exemplo, ele vai chorar, ele vai querer voltar para a casa dos pais. Quando ele casar e brigar com a mulher dele, ele não vai querer resolver. Ele vai dizer, isso aqui não deu certo, vamos separar, voltar para a casa da minha mãe. Então, antigamente, quando a gente fala antigamente, eu não vou entregar a minha idade, porque eu não preciso por causa da barba branca. Mas, na época, lá atrás, não tinha esse monte de divórcio que tem hoje. As pessoas resolviam o problema de relacionamento. Hoje, o que mais tem é gente que já casou 10 vezes, 15 vezes, e a maioria hoje, Nicole, nem quer casar. Mas eu vou sair da casa da minha mãe pra quê? Cuidar da minha vida, pagar conta, pra quê? Mas isso está sendo um pouco, eu acho, vindo das escolas. 100%. Porque 100%. O que eu senti, né? Eu fiz alguns estudos, eu me envolvo muito com os meninos. Gente, eu falo pra caramba, assim, com os meninos. Meu Deus, tem horas que eles olham assim, mãe, chega. Então, assim, eu entro na cabeça deles, assim, sabe? Tipo, né? Porque pela conscientização. Eu fui educada assim, não porque não. Eu sou pai, você é filha, eu mando, você obedece, enfim. Agora,
você não entende o porquê das coisas. Então, você incentivar e explicar o motivo de você ter um semanário, de você, né? Por que que deu errado? Ai, filho, de repente foi lá na prova, não deu certo. Ok. O que deu certo? Isso. Vamos repetir. O que deu errado? Isso. Essa análise. Só vez, se você... É aquela coisa, você só melhora o que você mede. Se você não mede, você não consegue melhorar. Mas o que eu vejo muito, assim, eu me envolvi em várias escolas, assim, e daí eu entrava assim, gente, vamos usar agenda, vamos ensinar. Eu me proponho a fazer palestras de graça dentro das escolas para ensinar os adolescentes, os jovens a usar uma agenda. Só que os professores têm que, a primeira coisa, chegou na sala, vamos abrir a agenda. O que você anotou? Eu fiz, cheque, eu fiz. Não entra como rotina nas escolas. Isso não é colocado como uma coisa importante. Aí, se o professor não anotou ali no cantinho, ai, não anotou. Não, a responsabilidade é tua. Não importa se tem 10 anos, 8 anos, 12 anos. Tem que começar do zero. E não tá vindo das escolas. Então, tem que vir dos pais. Agora, vir dos pais é mais uma carga que os pais vão ter na educação, que tem que querer se desenvolver. E além de querer... Aquela história tem competência inconsciente, né? Não sabe que não sabe, né? Não sabe que não sabe que precisa disso. Depois, não sabe que sabe. Ou seja, eu preciso, mas não tenho a menor ideia como é que eu vou resolver isso. E isso só vem se a gente está constantemente tentando ir atrás e melhorando. E se questionando, e ficando de olho, né? E isso envolve energia. E essa coisa de não querer frustrar e não querer... Fica muito forte hoje em dia. A tal da comparação também, né? Ah, o fulano... Eu fico pensando como é que é o filho da Madonna, né? Ela tem uns 300 filhos lá, mas... Pensa assim, o filho de alguém muito rico, assim, né? De alguém que deu muito sucesso, filho da Madonna, filho de gente assim... Poxa, é uma pressão, né? De que forma a gente faz isso? Agora, num ambiente... Numa situação diferente que nem a nossa, de mortais, vamos colocar assim, né? A gente também tende a tentar, talvez, algumas mães se aguentarem um pouco para deixar os filhos se superarem. Enfim, tem toda uma logística disso. Agora, a base a gente tem que dar asa para eles voarem. Tem que deixar voar. Exatamente. Isso, e a base é o entendimento do próprio tempo, é o começo de tudo. Eu acho que se a pessoa não tem essa percepção, que horas eu vou dormir, porque que horas que eu vou acordar, para eu estar bem disposto para fazer a prova. Porque, como é que faz com o resto? Como funciona o resto, né? Não sei. Tem, né? Fica solto, né, Nicole? Fica solto. Não sabe como fazer, não tem a menor dificuldade em aprender, porque o que você falou é verdade. A principal frustração, o principal motivo das crianças hoje estarem se frustrando é porque lá na escola a educação é terrível, né? Infelizmente. Ele não precisa aprender a escrever direito, não. Se ele conseguir escrever de um jeito que a pessoa consiga entender, tá certo. Aí a criança não reprova na escola, a nota baixa, escreve do jeito que quer. Então, assim, a criança na escola, onde ela deveria ser rigorosamente treinada para fazer alguma coisa, ela pode fazer o que ela quiser. Aí ela chega em casa, aí ela inferniza o pai e a mãe. Chega um momento que os pais realmente não aguentam, aí entra aquela, dá um tablet ou faz isso, ou cede aquela gritaria, e a criança, se você falar um palavrão perto da criança, ela já decora aquela palavra, né? Então, ela entendeu que se ela gritar e chorar, ela consegue o que ela quer, acabou. Então, o ensinamento que você falou é perfeito. A frustração está vindo lá da escola, e os pais, por não quererem que os filhos tenham a dificuldade que eles tiveram, cedem ao choro e tudo mais. Olha, eu vou falar um negócio pra você. Eu já vou ter morrido, né? Meu filho Matheus é que vai se lascar. Eu não vou ver como vai ser, mas vai ser difícil o negócio lá na frente. Agora, assim, de novo, tinha aquela propaganda, né? Não sei se você viu, eu não lembro nem de qual que era o produto, que as crianças imitando o que os pais faziam. Mais forte do que tudo isso, tipo um pai xingando a mãe, assim, no cantinho da cozinha, aí a criança, o menininho também, aí uma mãe jogando papel no lixo, a criança andando atrás jogava papel no chão, a criança jogava papel no chão. Mais forte do que tudo isso é o nosso exemplo de ter a rotina, de demonstrar, olha, todos os dias eu tô indo treinar. Todos os dias eu tô sentando para estudar. Aí volta e meia eles vêm assim, mãe, até que horas é teu horário de estudo? Então eles já sabem que eu tenho um horário de tal a tal. E isso também já demonstra para eles que eu trabalho em casa.
Então, aqui o meu lugar de trabalho, por mais que não seja um escritório formal, eu tenho um escritório em casa e é o meu local de trabalho e é respeitado. Por quê? Porque demonstra uma organização do tempo, o tempo que eu tô com eles, eu sento no jantar para estar com eles. Ah, e daí a gente conversa, aí eu vou colocar eles na cama, a gente conversa um pouco antes de dar boa noite, né? Colocar na cama, forma de dizer, mas dar boa noite, tal, tal, tal. Então tem aquele horário que a gente conversa um pouco antes. Ah, vamos almoçar, então de tal a tal hora pega o Uber para não sei aonde, ou vai não sei. A gente dando o exemplo, a gente demonstra isso, e daí, e o exemplo arrasta, né? Eu acho que até é mais fácil ainda você fazer educar pelo exemplo do que só ficar falando que deveria, dando de dedo, né? Porque quando a criança vê os pais fazendo uma determinada função, na maioria das vezes elas não... E aí engata uma coisa, aí é o papel no chão, é a falta de respeito, é tratar a mulher com falta de educação, é tratar o homem como capacho. Vem de dentro de casa, vem da escola. É muito complicado. Hoje eu precisei sair porque o ar-condicionado aqui no escritório está bem ruim. E obviamente que as coisas só dão defeito na época, na hora que você precisa. Está um calor infernal, o ar não gela. Bom, aí saí e fui comprar um ar-condicionado. Aí cheguei lá, tinha uma pessoa também esperando para comprar, para ser atendida, e aí fica com pressa, você vê aquela mal educado com o vendedor e tal. Eu fiquei pensando, o vendedor, ela não quer nem saber se o vendedor está tendo um dia difícil, por exemplo, já começa por aí. E aí, talvez a pessoa está fazendo aquilo o mais rápido que ela pode para dar um atendimento top. Sim. E a pessoa mal grossa, mal educada e tal. E aí, o que acontece? O cara que comprou o ar-condicionado continua emputecido porque alguém ou alguma coisa aconteceu com ele. A culpa não é do vendedor. Claro. E o vendedor vai ficar puto ou talvez chateado porque vai pensar assim, puta, não consegui atender o cara direito. Pô, será que eu sou um bom vendedor? Será que eu estou fazendo... Então, assim, dá um monte... Eu não vou nem falar palavrão aqui para não derrubar a gente. Dá um monte de coisa... dá um monte de coisa ruim por conta de dois. Duas pessoas, basta uma, estraga tudo. Ou até, assim, é claro que me questionaram, quando eu ensinei a usar ali o semanário, me questionaram, Nicole, se acontece exceções, né? No dia que nem você falou assim, precisou ali resolver o ar-condicionado. É uma exceção, você não vai comprar ar-condicionado todo dia, né? Então, acontece uma coisa ou outra. Aí eu comento assim, que quando a gente monta o semanário, tem que deixar alguns respiros, né? Para essas coisas, até pra gente dar uma parada, alguém ligou, alguma eventualidade. Então, e a gente também não é máquina, robô, né? Tá horário, tá horário, tá horário. Então, isso foi uma das coisas que eu comentei de colocar alguns respiros, porque o questionamento veio assim. Aí, as exceções, como é que faz? Eu falei, trata exceção como exceção. Você tem a tua base do teu semanário. Acontece alguma coisa, tipo, no meu caso, filho doente e tal. Pô, mudei o horário. Horário de provas eles mudaram. Empurra isso aqui pra lá, isso aqui pra lá. Eles não deixam de fazer as tarefas que eu me programei, mas elas não vão acontecer naquele horário que tinha pensado antes. Então diminui um pouco aqui, aumenta um pouco ali, joga no outro dia, mas não deixam de ser feitas, né? Então, com isso, quando você deixa esse respiro, aí isso que você acabou de falar aí, eu preciso ir lá comprar. Você vai com tranquilidade, porque você sabe que você tem até aquele horário X para resolver. Então, tudo começa a conspirar a favor do que você vai lá irritado, bravo, e de repente pega engarrafamento, né? O vendedor erra o lançamento, tem que chamar o gerente, aquela confusão, que a gente sabe como é que funciona, né? E muita coisa ruim também pode acontecer, Nicole. A pessoa, por exemplo, fugiu do controle. Vamos supor que fosse eu aquela pessoa. Eu precisei comprar um ar-condicionado, eu tinha uma live para fazer com a Nicole e agora eu vou ter que ir lá, vou ter que fazer correndo. Cara, você pode se acidentar no trânsito por conta da sua ira e brigar, e aí o resto do dia... Então, assim, o que eu penso? Igual você falou, ter alguns respiros dentro da agenda para você conseguir mexer. E se acontecer alguma coisa, eu tenho uma reunião às 9 horas da manhã, saí de casa às 7 horas e teve um acidente de trânsito. Sei lá, um motoboy da Pizza Hut caiu e tal. Você vai ficar parado ali no engarrafamento. Adianta você xingar? Que controle você tem sobre aquele momento? Nenhum. Cara, bota uma música, medita, responde as mensagens no grupo da família, que sempre tem... Vai ser útil, né? Usa esse tempo para alguma coisa. Tempo, exato. Usa, porque esse tempo, você já não vai conseguir realizar a sua tarefa de produtividade.
Então, usa esse momento, em vez de ficar irado, medita, responde mensagem do WhatsApp, usa esse tempo, porque em algum momento do seu dia, talvez você teria que fazer isso. Adianta esse tempo, depois você coloca lá na sua agenda. O que eu tenho de costume eu tenho um livro dentro do carro. Então, entre tipo, eu vou treinar e depois eu vou para um outro lugar, e ali eu sempre tenho meia hora, 20 minutos entre um lugar e outro, sobrando, né? Fora o tempo de percurso. Eu leio dentro do carro. Então, eu não preciso ir para um lugar especial, armar todo um cenário para falar, agora estou lendo. Não, é dentro do carro ali, você lê teus 20 minutos por dia, a coisa funciona, né? E uma coisa que também as pessoas, eu queria também deixar registrado, que foi uma coisa assim que para mim ficou muito forte, assim. Quando você consegue estruturar o tempo de um jeito produtivo, quando eu vejo assim, eu tô muito ansiosa, é batata. Eu sentar e colocar as coisas no papel, eu tô vendo que eu tô querendo resolver tudo em pouco tempo. A receita é essa. A hora que você consegue colocar isso na tua rotina e ir resolvendo as coisas, as tuas reações das coisas que acontecem mudam completamente. Então, por exemplo, eu tava na cozinha esses dias, o meu filho batendo o copo caiu, tipo, de manhã ali e tal. Que de manhã o horário é contadinho, né? Por minutos ali pra gente dormir mais, pra ser mais gostoso. Tá? Tudo bem que eu acordo às 5 da manhã, mas assim, eu acordo às 5, faço tudo, leio a Bíblia, tem uma série de coisas, mas é tudo contadinho. Aí caiu o copo, quebrou e tal. Dele, ai, mãe, desculpa. Eu falei, filho, o copo só caiu. Aí eu fui lá, juntei o copo e tal. Então, aí que você começa... Esse é um dos maiores e melhores benefícios que eu vejo, Marcelo, de quando você tá tranquilo em relação aos afazeres, que você tá com a agenda estruturada, você já sabe o que fazer no dia. A tua reação, ela não fica aquela reatividade irritadiça, né? Agressiva. Tipo, que droga. Não, foi só um copo que caiu. Você vai ali, junta o copo, coloca no canto, bola pra frente, vida que segue. E tá ótimo. E isso começa a fazer um bem, porque daí, senão, o que iria acontecer? Você se irrita com a pessoa, normalmente os mais próximos, né? Mulher, filho e cachorro, são os primeiros que levam chute, né? Os gatos não, porque os gatos ficam longe, normalmente. Tem mulher, filho e cachorro. Ou homem, filho e cachorro. E daí, você acaba sendo grosseira, aí depois o que tem que fazer? Retrabalho, pede desculpa, veja bem, olha o tempo que tá perdendo de volta, né? Ao passo que se você tivesse esse controle emocional por conta de estar antecipando a ansiedade, se percebendo, colocando na agenda as tarefas certinhas, tal, a reação é mais harmoniosa, as coisas começam a... e tudo flui tão perfeito. Quebrou um copo, tá bom, não tem problema, é só um copo, né? Depois, sei lá, compra outro, não compra, sei lá, o que vai acontecer com o negócio do copo. Mas é um benefício, assim, que para mim é muito nítido. E se as pessoas conseguirem perceber isso com essa utilização das duas ferramentas, quem quiser pode me pedir no direct que eu mando, mesmo fora do desafio. É um benefício, assim, que não tem nem... Pode mandar a ferramenta para mim que eu não tenho, eu quero. Manda! Com certeza você conhece. O mapa da Clarissa eu nunca vi, na verdade, eu que inventei, eu acho, né? Pelo menos eu nunca vi de nenhum treinamento, eu já vi vários. Porque, inclusive ali no Limpo que a gente estava fazendo a mentoria juntos e tal, e a quantidade de coisas, como eu comecei a trabalhar com o afiliado que tinha para fazer, e todo dia lembrar de todas as coisas, essa rotina do todo dia, da lembrança, para mim tava muito pesada. Eu falei, não, eu vou inventar um negócio aqui para eu lembrar e fazer tudo todo dia, porque tem uma sequência de coisas. São sempre iguais, mas é uma série de coisas. Aí eu montei isso e a coisa começou a funcionar e deu certo, eu propus pro pessoal e deu certo. E daí eu falei assim, que legal. Mas eu nunca vi ninguém propor não dessa forma, pelo menos, né? Tem assim, por exemplo, o checklist das tarefas, e você vai clicando ali, fez as tarefas, clica. Mas no mês inteiro, você ter isso como um panorama geral, eu nunca tinha visto. Pelo menos não, os treinamentos que eu fiz até hoje, não. Aí eu te mando, você testa aí e me diz o que você achou. Ou dá pra tua mulher que gosta de papel e pintar quadradinho. Pra mim, pintar quadradinho, tudo de bom. Adoro pintar quadradinhos. Bom, Marcelo, eu acho que a princípio seria isso. Vamos marcar outras lives, porque falar sobre isso, para mim, eu posso ficar o dia inteiro falando que eu adoro. Eu também. Eu passaria horas falando disso. Horas. Trocando figurinhas. Te marca próximo, de repente, no teu Instagram, a gente avisa o povo aí e tal. Que mensagem você gostaria de deixar para o pessoal que está assistindo agora ou que vai assistir depois? Fique à vontade. Nicole, eu queria deixar uma mensagem para todo mundo que está vendo ou que vai ver depois,
que quando se fala em tempo e produtividade, as 24 horas do dia, elas são iguais para todo mundo, para quem faz muito e para quem faz pouco. A diferença entre essas duas pessoas é que a pessoa que faz muito, ela tem hora para começar e terminar, ela tem dia para fazer aquela função e ela tem a disciplina de fazer, mesmo se não for gostoso de fazer. Eu vou só citar um exemplo aqui para a gente finalizar, Nicole, com relação ao que é preciso fazer. Quando a pessoa tem um objetivo, que nem, por exemplo, eu tenho um objetivo de quando eu tiver mais velho ainda, eu ter uma boa saúde, conseguir viajar com a Patrícia e conhecer os países que a gente ainda não conheceu. Então, quando o meu despertador, na verdade o despertador que toca é o da Patrícia, quando o despertador da Patrícia toca e a gente acorda às 5 horas da manhã para poder estar lá na academia às 6, não é gostoso. A gente vai, até é horrível acordar às 5 horas da manhã, mas naquele momento que me vem a negatividade do pensamento, a falta de produtividade, na hora eu penso do porquê que eu estou levantando às 5 horas da manhã, do porquê eu estou fazendo aquela determinada função na academia. E isso faz com que eu seja produtivo. Porque se eu olhar o porquê que eu estou fazendo o que é ruim agora, porque o que é gostoso não precisa nem perguntar, a gente vai fazer. Mas por que você está fazendo aquilo que é ruim agora, para você colher lá na frente, você vai fazer. E essa é a diferença das pessoas que são produtivas, que aproveitam o dia todo, que são promovidas, que viram empreendedores, que conseguem ter uma boa educação para os filhos, que fazem bastante dinheiro para poder trazer conforto, ter uma casa legal, um carro legal. Quem não produz nada não sai do lugar. Perfeito. Então, o tempo é igual para todo mundo. Quem não traçar o objetivo, colocar metas para serem batidas, rotinas para alcançar essas metas, não for colocar no semanário, né? Eu falo agenda, a Nicola fala semanário. Que, se a gente não colocar isso lá no papel ou no digital e olhar e executar todos os dias, daqui a 10 anos vai estar exatamente como está agora, só que mais gordo, mais pobre, mais feio, com menos cabelo e verdade, verdade, bem isso. Esses dias eu estava vendo um negócio que bateu tão forte e assim, eu já sabia disso, mas não... Que é exatamente o que você falou. Todos os dias. Todos os dias. Se você se propõe a algo, esse algo... Não tem férias. Ah, não, agora eu já consegui. Não, você só vai ter férias quando morrer, meu amigo. Não é assim. Tem férias. Ou você tá subindo ou você tá caindo. Não tem horizontal na vida, né? Não tem platô. Então, é isso que você falou, é todo dia, todo dia. Gente, então, essa foi a nossa live de hoje, de sexta, com Marcelo Caril, especialista em produtividade também. Em breve, mais novidades, né, Marcelo? Vamos trocar umas figurinhas aí, vamos inventar umas histórias diferentes aí pro povo. E coloquem aqui alguma dúvida, comentário que vocês queiram. Quem quiser a ferramenta, as duas ferramentas eu mando gratuito ali no direct. É só me pedir, eu vou mandar para você, Marcelo, assim que terminar também. Legal. E vamos trocando ideia. Fiquem à vontade aí. Obrigada pelo todo mundo que assistiu. Obrigada de novo por ter aceitado aí meu convite, Marcelo. Eu que agradeço. E vamos conversando. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.